Quais são os acessórios que você que está nos assistindo, considera essencial para uma pessoa se vestir bem? Escreva aqui embaixo porque a gente quer iniciar essa discussão e a gente vai trazer a nossa opinião, então vamos listar os acessórios que entendemos ser indispensáveis. Mas não apenas, a gente vai também falar de outros que parecem ser menos indispensáveis e ainda assim podem adicionar ao nosso estilo. E vamos começar antes de tudo falando um pouquinho sobre o que é acessório masculino. É claro que intuitivamente você já sabe, mas é importante a gente definir até o conceito para a gente entender qual que é a proposta desse item do universo masculino. Então vamos ser aqui bem didáticos e recorrer ao dicionário. Olha só o que diz o dicionário, ó. Acessório é aquilo que se junta ao principal, que suplementa, que adiciona, que tem importância menor. Então, a gente considerando o acessório dentro dessas limitações, a gente vai compreender que esses são itens que vêm dar, como eu gosto de dizer, aquela temperada no visual, vem dar aquela incrementada no seu visual, mas não são os elementos centrais do seu look. Eles estão um patamar abaixo daqueles elementos principais, que eu diria que é ou a camiseta ou camisa que você está usando, ou de repente uma sobreposição, jaqueta, casaco, a sua bermuda barra calça barra short e o seu tênis, ou sapato ou bota, né, o seu calçado. E aí os acessórios são os elementos menos importantes do que esse, porque não dá para sair sem qualquer um desses três elementos, certo? Você não tem como se vestir sem isso, mas por exemplo, você tem como se vestir sem o acessório. Mas provavelmente um look sem qualquer acessório, um look só com parte de cima, calça e o short, né, ou bermuda e um calçado, ele vai ficar muito cru. É tipo uma comida que você consegue sobreviver sem tempero, mas fica meio sem graça. Por isso que eu gosto de dizer que os acessórios dão aquela temperada no visual. Então primeiro vamos falar do acessório que dentro do universo masculino é talvez e provavelmente o mais tradicional de todos, que é o relógio. Muitas pessoas vão dizer que o relógio ele é indispensável no visual masculino. Inclusive o Pedro defende bastante essa ideia porque ele adora usar relógio. Eu acho, na minha opinião, que o relógio ele é um item bem importante para você montar o seu visual. Mas eu não acho que ele seja absolutamente indispensável. Até porque, para ser bem sincero, eu não acho que tenha qualquer acessório que tenha uma finalidade apenas estética e não funcional, que seja indispensável na estética de qualquer pessoa. Porque, por exemplo, eu não estou utilizando nenhum relógio agora, mas estou utilizando pulseira, tá? Eu acho que você ficar com os punhos totalmente livres, não é que não dá pra você montar um visual legal, dá, mas você colocar uma pulseira, você colocar um relógio, você colocar os dois, vai dar aquela temperada interessante que, como a gente acabou de falar, é a proposta dos acessórios. Então claro que quando a gente fala de relógio, a gente vai ter várias opções. Você precisa ter mais de um, ter 2, 3, 4, 5 relógios no seu armário? Isso vai depender do quanto que você gosta desse acessório. Tem gente que é louca por relógio e aí é legal ter um monte, né? Tem até uma coleção de relógio. Mas se você não é o louco por relógio, você gosta pra dar aquela temperada no seu visual, você pode até de repente ter um que seja bem versátil, um que seja de aço com um visor ali um pouco mais discreto, um visor preto, branco, de repente até um visor azul, né? O aço prateado com o visor azul é uma combinação bem clássica também da moda masculina e bastante versátil. Você consegue misturar até num look mais formal e também num look bastante casual. Então se você não quiser ter tantos relógios, só quer ter um ou outro para conseguir misturar em vários visuais diferentes, é legal você pegar modelos que são versáteis. Aí você assiste outros vídeos que a gente já fez no canal sobre esse acessório para dar uma aprofundada e poder escolher com mais assertividade o seu relógio, tá? Tem outro acessório que é muito tradicional dentro da moda masculina, que são os cintos. E aí o cinto, ele acaba sendo mais tradicional dentro de um ambiente formal. Não que não dá para usar ou não pode usar cinto num look casual. Dá e pode tranquilamente, mas no look casual já é muito mais comum a gente vestir sem cinto, né? De repente, se eu quero colocar um cinto, eu posso até colocar um cinto mais despretensioso, descontraído, tipo um cinto de lona, ou de qualquer, pode ser de couro mesmo, né? Mas um look casual permite um cinto mais despretensioso. Agora, quando a gente veste um look formal, é quase que uma regrinha, entre aspas, colocar um cinto de couro. Acontece que hoje em dia isso é uma coisa que está sendo
revertida, vamos dizer assim. As pessoas já estão montando visuais até formais sem cinto. Inclusive tem calças sociais hoje em dia que são produzidas sem o próprio passador, porque não é para você colocar cinto. Então você pode montar um look formal sem cinto que vai trazer um ar de contemporaneidade, mas o cinto ele é um elemento bastante importante num esporte fino, ou então de repente até num look social. Portanto, eu diria que mesmo que você tenha uma proposta mais contemporânea e criativa, é legal você ter pelo menos um cinto no seu armário bastante versátil, para que você possa utilizar em uma situação que você quer trazer aquela elegância a mais. Agora eu vou falar de dois acessórios juntos que, na minha opinião, eles são muito importantes para a gente dar aquela bela temperada no visual, que é justamente as pulseiras, que são justamente as pulseiras, e os colares, que no caso aqui eu estou usando por baixo da camiseta, não coloquei por fora, só por baixo para dar aquela parecidinha leve aqui no meu pescoço. Esses são dois acessórios que há algum tempo os homens usavam pouquíssimo, mas de alguns anos para cá os homens têm usado muito mais, e eu acho isso muito legal, porque na minha opinião a gente consegue dar um belo upgrade quando a gente opta por usar pulseiras e colares. E assim como no universo dos relógios, a gente vai ter pulseiras, mais especificamente, colares nem tanto, mas pulseiras que vão dar uma puxada por uma elegância, formalidade e alinhamento, ou que vão trazer certa rusticidade, casualidade, uma coisa um pouco mais despretensiosa. Vai depender do modelo, das cores, do material que você está usando. Então a gente tem uma variedade muito grande de pulseiras. Em relação aos colares, a gente também tem, né, colares de metal, colares de couro, couros diferentes, pingentes diferentes. Mas quando a gente coloca o colar, a não ser que seja uma corrente, sabe aquela corrente que nem é tão comprida, na verdade, para aqui no comecinho e não tem pingente, que muitas vezes a gente usa até por dentro da blusa, e até numa camisa social, para um look formal, a gente usa por dentro, só para trazer aquela elegânciazinha. Mas quando a gente fala de corrente mesmo, né, ou de colar mesmo, que são esses maiores, que desce até aqui a região do peito com pingente, esses já trazem bastante casualidade para o nosso visual. A gente já acrescenta até um certo toque de jovialidade, de criatividade para o look, então não combina com uma proposta mais alinhada e elegante. Mas quando a nossa intenção é montar visuais que tragam essa linguagem, esse acessório, o colar e alguns modelos de pulseiras são muito legais de utilizar. E aí, para você escolher suas pulseiras e seus colares, a gente quer deixar aqui a sugestão de você ir procurar lá na Papachuli, que é a nossa parceira desse vídeo. A Papachuli, que é uma marca nacional que produz pulseiras e colares muito legais. Essas que eu estou vestindo, esse colar aqui que eu estou usando também são lá da Papachuli, e a gente tem feito bastante conteúdo deles, então quem segue a gente lá no Instagram também tem acompanhado, e são, cara, peças muito bonitas, tem design muito bonitos e de ótima qualidade, com bastante praticidade, com esse fechinho aqui, sabe, pra gente não ter muito problema pra colocar e tirar, enfim. Eu tenho adorado as peças da Papachuli e super sugiro para você conhecer. E se você usar o nosso cupom, que é ELOMBRE, você ainda vai ganhar desconto na sua compra na Papachuli, então não perde tempo. Agora eu quero falar de mais um acessório que para muitas pessoas é indispensável, para outros nem tanto. Por exemplo, para mim não é, eu não utilizo, eu nunca tive o hábito de utilizar. Mas tem pessoas que não vivem sem um óculos escuro. Esse acessório é muito legal. Primeiro, ele tem uma funcionalidade, porque ele vai te proteger do sol, então vai proteger sua vista. Mas como ele é algo que fica muito centralizado, já que fica na região do nosso rosto, e o rosto é a parte mais importante do nosso corpo, porque geralmente é onde você olha para a pessoa quando você vai conversar, e fica bem no meio do nosso rosto. Então o óculos escuro é um acessório para quem usa muito importante. Ele costuma trazer uma certa simetria para o nosso rosto, porque como o próprio óculos escuro, né, ele é simétrico, quando a gente coloca ele traz essa impressão de simetria para o rosto, que é claro que isso é uma questão assim até discutível, mas tá muitas vezes a simetria associada com beleza, tá? Tudo bem, isso é discutível, mas aí é uma outra conversa. Outra coisa, o óculos escuro, culturalmente, ele está muito associado a uma coisa misteriosa e até magnética. Então quando a gente coloca um óculos escuro, a gente traz esse aspecto também pro nosso visual. E aí é óbvio que, pegando carona, a gente vai falar também dos óculos de graus, que são acessórios completamente funcionais. A pessoa usa óculos de grau porque ela precisa usar, mas mais uma vez, como é algo que está na posição mais chamativa do seu corpo, que é o seu rosto, na altura dos seus olhos,
é importante que você tenha um óculos que harmoniza com o seu rosto, que traga um estilo para você. Porque se você pegar qualquer óculos sem pensar no seu estilo, na imagem que você quer passar para quem você está conversando, você corre uma chance muito grande de meio que arruinar a sua imagem pessoal, tendo em vista o seu próprio objetivo com a sua imagem pessoal, já que você está acrescentando um acessório qualquer, que você nem pensou em colocar no seu rosto, bem na parte mais chamativa e mais importante da sua imagem pessoal. Sobre todos esses acessórios e os outros que eu ainda vou falar, a gente já tem vídeo no canal, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição linkado, junto com o linkzinho da Papachuli para você conhecer a marca. Então esses eu diria que são os acessórios principais, tá? Que praticamente, não vou colocar que todo homem deve ter, porque isso seria uma regrinha ridícula, mas que assim, é muito importante você considerar ter no seu armário, porque eles têm grande potencial de adicionar um belo toque de estilo no seu visual. Agora eu vou falar de outros acessórios que eu acho que eles são menos importantes, são menos essenciais, mas eles mesmo assim podem adicionar também uma bela dose de estilo no seu look, como por exemplo, os brincos e piercings, vamos colocar junto no mesmo pacote, né? Esses são acessórios que inevitavelmente vão trazer um toque de jovialidade pro seu look, tá? Não tem como, pro seu visual, não look, né? Pro seu visual como um todo. São acessórios que estão associados ali à idade da adolescência e do jovem adulto, vamos colocar dessa maneira. Então, como eu sempre costumo dizer, não é que um homem mais maduro não pode usar, mas o homem mais maduro que vai usar um brinco ou um piercing, ele precisa ter consciência de que ele está trazendo um aspecto jovial para a imagem pessoal dele. Se é isso que ele quer trazer, então ele está dentro da proposta. Mas esses acabam sendo acessórios que estão muito vinculados a um tipo de cultura, a um tipo de grupo, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, o cinto masculino. Não tem uma cultura de pessoas que utilizam cinto. Praticamente todo homem utiliza cinto num contexto um pouco mais formal, né? Casual já vai mais de estilo. Mas no contexto mais formal, praticamente todo homem usa cinto. Agora, brinco e piercing tá muito designado a um tipo de cultura, né? Assim como, por exemplo, boné barra chapéus, que também estão muito vinculados a um tipo de cultura especificamente. Então, é um acessório que tem menos peso, vamos dizer assim, menos importância dentro da moda masculina, mas se de repente faz parte da sua cultura, vai adicionar bastante no seu estilo também. Recentemente a gente fez um vídeo sobre boné, e aí na minha opinião assim, se você quer utilizar esse acessório como estilo, ele tá vinculado, como já falei cansativamente, a uma cultura, mas você também pode utilizar o boné de forma funcional, ou seja, com uma finalidade prática, que é de proteger do sol, proteger a sua vista do sol, e mesmo assim não abrir mão do seu estilo, usando um boné mais casual e menos street, menos chamativo. Esse vídeo que eu vou deixar aqui no card vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E aí agora eu vou falar um pouquinho dos acessórios especificamente funcionais. É claro que os que eu já falei, muitos têm uma proposta também funcional e estética. Mas, por exemplo, quando a gente fala de carteira, bolsa, pasta, mochila, são itens que a gente carrega com uma funcionalidade para guardar os nossos pertences. Mas não é porque eles têm uma função específica, eles são mais práticos do que estéticos, que a gente vai abrir mão da estética, entendeu? Você pode associar um caráter estético a esses acessórios, na verdade é até interessante que você o faça. Então é importante sim você considerar se esses acessórios funcionais que você utiliza no dia a dia, eles estão passando a imagem que você deseja passar. É uma imagem madura que você quer passar? É uma imagem de um homem mais sério e mais trabalhador? Ou é a imagem de um homem mais jovial, mais criativo, mais despojado, despretensioso? Enfim, é importante que você pense a imagem que você quer passar e adote os acessórios funcionais que vão corresponder a isso. Vou deixar pro final um acessório que eu acho muito importante, só antes eu quero falar de alguns que estão contextualizados num ambiente de formalidade, que são os acessórios sociais. Então, por exemplo, você vai vestir um look social, você tem acessórios que são importantes dentro desse contexto, como por exemplo o pocket square, ou então, como muitas pessoas chamam, lenço de bolso, que ele dá só um toquezinho pro seu visual, mas vai ser um toque que vai dar uma diferenciada para você, porque poucos homens usam lenço de bolso, tá? A gente já fez vídeo aqui no canal sobre isso também, assiste depois, é um item interessante para você usar nos seus looks formais. E também tem o prendedor de gravata, que já é um pouco mais raro, já traz um alinhamento muito maior, mas também é uma opção para você utilizar nos seus looks sociais. Ah, e claro, a gente não poderia deixar de falar na gravata, que é um acessório muito tradicional dentro do universo masculino. E aí tem até ocasiões que pedem obrigatoriamente o uso da gravata, que você não pode dispensar, tá? Então,
tem que ficar esperto no dress code do evento que você está indo, né, no código de vestimenta do evento que você está indo, para ver se ele necessita o uso de gravata, que acaba sendo um acessório também do universo masculino. E aí, por fim, eu quero falar de um acessório que é o seguinte, ele é ao mesmo tempo funcional e estético, que é a meia. A gente já falou muito sobre a meia aqui no canal, e o que eu quero destacar dessa peça? Ela é só funcional quando a gente usa, por exemplo, a meia com a intenção dela não aparecer no look. Então, ou a gente pega aquela meia sapatilha, sabe, que é aquela que não aparece porque você usa justamente para ficar dentro do sapato ou do seu tênis, e aí ficar só o tornozelo aparecendo, parece que você tá sem meia. Como as pessoas não veem, é uma peça puramente funcional. Mas é sim perfeitamente possível você desejar utilizar a sua meia não só de uma forma funcional, para seu pé não ficar suando no calçado e deixando ele com chulé, acabar estragando o seu calçado, mas também com uma funcionalidade estética. Então, por exemplo, você vai montar um look social e aí você pega uma meia colorida, uma meia padronizada, para trazer aquele toque de criatividade, a gente já falou sobre isso no canal. Aí vai ter uma funcionalidade estética. Ou de repente quem tem uma proposta mais street, usa um look de bermuda e com uma meia de cano alto, subindo aqui pela canela para trazer aquele visual mais urbano. Você está usando também com uma finalidade estética. Então não deixa de ser um acessório funcional, mas muitas vezes estético também. Como eu falei, todos esses acessórios já passaram aqui pelo canal e tô linkando alguns vídeos aqui embaixo, mas se você quiser dois conteúdos show de bola, top de linha, assiste esses aqui, ó, que estão aqui, que eles vão te informar sobre esses acessórios importantes do universo masculino. Valeu!